Olá, tudo bem a todos? Eu sou Thiago dos Santos Salgado, membro do grupo Tecendo Redes Cognitivas de Aprendizagem, GTERCOA, do CNPq da CAPES. Eu vim falar sobre o trabalho Esperançar, o Cavaleiro da Triste Figura, corria atrás de morrinhos de ventos e hoje luta pelo aprender e pelo educar, por uma autonomia nessa aprendizagem. Foi diagnosticado desde 2010 com esquizofrenia e mais recentemente, há uns 2 anos atrás, em 2023, com autismo. E tenho também depressão. Por que nós fizemos esse trabalho? Esse trabalho partiu de uma escrita do self, do eu. Escrever sobre mim mesmo. Foi um processo de autodescoberta, de leitura, de análise, em que eu percebi diversas coisas. A primeira, que o tratamento é de uso contínuo. As medicações são para a vida toda. E que o que diferiu na minha vida para a vida de outras pessoas PCDs, pessoas com deficiência, é o processo de escolarização. Por isso eu foco aqui nesse processo. Eu não levei em conta no trabalho a vida afetiva, nem a vida familiar, porque não cabia ao escopo do trabalho. Mas eu vou contar durante esse processo de escrever o artigo todo o meu processo de escolarização, como foi desde a educação infantil até a chegada ao ensino superior. Os, os entraves, as barreiras, as dificuldades, porque quem tem esquizofrenia, quem tem autismo, tem pobreza de discurso, tem dificuldade de percepção do eu, não reconhece muitas vezes que é doente e não adere ao tratamento, e com isso fica muito prejudicado. Uma coisa diferente do meu processo de adoecer e voltar a tentar ter uma vida normal e tudo, é esse aderir ao tratamento. Eu tenho consciência hoje de que eu preciso fazer uso da medicação e que essa medicação é necessária para que eu tenha uma vida melhor, uma vida saudável, uma vida plena. Pelo menos estável, já que senão se tem cura. Nós decidimos falar, eu e as pesquisadoras que estão comigo, que é a professora Felizmina Neta, Ana Lúcia, Lara Ciprião e a nossa orientadora Maria José Costa dos Santos. Do processo de esquizofrenia. Por quê? De uma pessoa PCD com esquizofrenia. Porque de autismo já tem muitos trabalhos. Mas eu acho que tanto uma deficiência quanto a outra, quanto essas comorbidades, devem ser sim faladas e devem ser comentadas diretamente, porque instam aos órgãos públicos e às demais camadas da sociedade a buscarem medidas para sanar, de certa forma, esses problemas que essas pessoas com deficiências possuem. E ainda há um tabu muito grande na sociedade de falar de uma pessoa esquizofrênica, do que é enlouquecer, do processo de tratamento, que essas pessoas precisam de uma rede de apoio, precisam sim ter uma família estruturada, precisam de medicamentos. Por exemplo, eu faço tratamento no Centro de Apoio Psicossocial, CAPS, e vejo o quanto lá tem pessoas que têm várias gradações da doença. Assim, tem gente que tem outras comorbidades, como bipolaridade, como depressão profunda, ou são, de certa forma, viciados em algum tipo de psicotrópico, de drogas ou outros tipos de medicação, e que precisam de auxílio da sociedade, que precisam desse apoio. E falar dessas deficiências é trazer isso à baila, é trazer esses assuntos de inclusão à sociedade e principalmente da educação especial. O meu processo de escolarização foi meio atípico, porque eu comecei a falar com 4 anos, era em volta de 1900 a 2000, e nesse processo não se falava muito aqui sobre autismo, sobre TDAH, sobre todos esses problemas, e com isso não foi diagnosticado desde cedo. Eu aprendi a ficar calado perante os adultos porque era muito comum que os meus pais sempre me advertissem que eu ficasse quieto
quando estivesse na presença de adultos. Isso foi muito fácil para mim mascarar os sintomas típicos do autismo, né? Porque eu ficava muito quieto, não interagia com outras crianças e os adultos ainda apoiavam e elogiavam esse comportamento porque gostavam que a criança, nesse momento, nesse período histórico, fosse bastante comportada, bastante quieta, bastante calada e não contestasse os adultos. Já no período do ensino médio eu sofri bem mais, fui considerado antissocial, uma pessoa atípica, mas assim, quando eu buscava algum tipo de apoio, algum tipo de auxílio mesmo na escola, diziam só que os profissionais diziam só que eu era antissocial e tudo, que eu tinha dificuldade de lidar com isso, de lidar com essa gama de sensações e de sentimentos e que as pessoas autistas geralmente têm. É um processo muito doloroso nesse sentido, porque recebemos vários estímulos do meio, assim, tanto acústicos quanto sensoriais no sentido de toque, contato, um simples abraço, estar aqui me expondo e olhando diretamente para a tela, isso já me afeta, isso já me deixa um pouco receoso. Foi um processo de anos para me chegar a estar nesse nível de clareza do pensamento e com pensamento organizado e concatenado. E aceitar fazer o tratamento, aceitar que eu tenho uma comorbidade, aceitar que eu sou uma pessoa PCD e tudo. Eu já passei por processos de internações em clínicas psiquiátricas e lá foi um processo de descoberta, que eu tenho várias limitações, mas que eu posso voltar a me readaptar. E eu venho aqui falar de mim porque eu parto de um processo de escrita do eu no trabalho, de autobiográfico, que é autobiográfico, no caso, desculpem. E nesse sentido, eu não pude falar dos outros assim diretamente, assim da outra idade, né? Falar das outras pessoas, porque eu não poderia ir a campo. Assim, eu sou muito limitado em algumas coisas ainda, tem alguns traços muito típicos do autismo. E nisso eu foco na esquizofrenia. Durante o trabalho, e as pesquisadoras também me orientaram a focar nisso, porque é menos falado no meio da educação, no meio da educação numa perspectiva de educação especial inclusiva, e como foi esse meu processo de escolarização também na universidade, porque a princípio eu não contava para ninguém que eu tinha nenhuma comorbidade, mas quando passam uns 2 anos eu me acostumei com as pessoas, com os professores e fui começando a contar, a relatar fatos da minha vida e ganhei grandes amigos por lá, pessoas que eu considero até hoje como educadores excelentes, como pesquisadores, como pessoas que propiciam aqui, que eu faço parte de um grupo de educação matemática, o ensino de matemática do Ceará para o restante do Brasil. Assim, a educação matemática daqui é promovida por esse grupo e esse grupo é muito especial. Eu falo isso porque a professora Maria José Costa Santos, no caso, me acolheu e acreditou em mim, que eu era capaz de escrever poesia, que eu era capaz de escrever textos acadêmicos, que eu seria capaz de escrever outras coisas e ainda tinha muito potencial, apesar de todas as barreiras e já, como é que eu posso dizer, limitações impostas por essas doenças, por essas comorbidades que eu possuo. Nisso eu passei a fazer parte desse grupo de pesquisa na graduação. Aí eu era bolsista, eu escrevia poesia. Nesse tempo nós tratávamos sobre a evasão no curso de pedagogia e nós procurávamos criar subsídios e alternativas para que se diminuísse a evasão. Foi feito um guia de percurso para as pessoas conhecerem melhor a universidade. Foram promovidas outras ações também pelos bolsistas. E nisso esse grupo serviu para mim mesmo, porque eu poderia ter a qualquer tempo mais uma vez ter largado uma universidade, por causa que eu estava entrando em crise. Mas o processo serviu na minha vida e na vida de muitos outros para trazer à tona todo esse potencial que tem latente nas pessoas e que elas podem se sonhar, ainda podem ter esperanças de que poderão
vir a, sei lá, gerir uma família com uma companheira ou com um companheiro, ter filhos, ou mesmo estudar e seguir uma vida acadêmica, ou serem, no meu caso da docência, ser professor. E eu tenho essa esperança. Muitas vezes eu reconheço que, em alguns sentidos, eu tenho algumas limitações, que a minha personalidade não corresponde à minha idade real. Assim, que sentido eu percebi isso? Escrevendo o trabalho. Quando eu fui ler sobre a esquizofrenia em si, sobre o autismo, sobre depressão, eu percebi muitos dos sintomas clássicos que eram descritos na literatura mesmo médica e educacional que eu também possuía. E com isso eu vi que era um processo de esperançar, de acordo com Paulo Freire, que ainda é possível sonhar, que ainda é possível ter esperança apesar de tudo, e que mesmo uma pessoa com diversas comorbidades ainda pode estudar, sendo que ter uma rede de aposte, uma rede de suporte, de apoio nas universidades para tal, para que essas pessoas se sintam acolhidas, para que essas pessoas possam ser reconhecidas, para que essas pessoas tenham seus direitos legitimados. E eu agradeço a oportunidade, agradeço ao evento. Tem aqui como material metodológico que a leitura em si humaniza a pessoa. Eu sou uma pessoa que lê bastante por causa dos estudos acadêmicos mesmo em si, mas eu gosto bastante de literatura. Por isso o título do trabalho, Esperançar, que vem do Paulo Freire, né, da esperança, daquele que não só espera, mas também que vai à luta por essa mudança de vida. O Cavaleiro da Triste Figura se refere a Dom Quixote, que foi, se eu não me engano, o romance que primeiramente abordou a loucura, né, de uma pessoa que lê. E ao contrário, a leitura traz em si tantos benefícios e benesses que a pessoa passa a se reconhecer, passa a se democratizar. E nesse democratizar-se, ela vê que tem ainda possibilidades de vida, de outras potencialidades, de continuar seguindo em frente. Hoje eu não trabalho, mas eu sonho um dia poder realizar alguma coisa. Eu só estudo e é difícil ter uma vida assim, fazer atividades mesmo corriqueiras do dia a dia para pessoas com deficiência, como a higiene pessoal, como posso dizer, cuidar da casa, como fazer outras coisas. Por isso, eu sempre tive apoio da minha família, dos meus pais, porque eu nunca estive sozinho nessa caminhada. E agradeço a Deus, agradeço às pessoas que foram responsáveis também, que estudaram comigo, pela o auxílio que prestaram na minha formação. E nossa abordagem é centrada na escrita do eu, do Carl Rogers, um eminente pesquisador e psicólogo da atualidade, né, que escreveu suas teorias por volta da década de 40, 60, 70, nessas décadas que era, ele escreveu sua abordagem, e o Lejeune, com os processos de escrita do eu, o conceito de autobiografia, e o Carl Rogers tinha sua teoria centrada na abordagem da pessoa, do cliente. Ele acreditava que o ouvir atentamente as outras pessoas era como se repetisse no diálogo dessas pessoas muitas coisas que eram organizadas e concatenadas no universo. Com isso, ele trazia uma abordagem inovadora ao conceito e humanística de psicologia para o tratamento dos clientes dele, para os pacientes. Eu gostaria de agradecer também a SEDUC, a Secretaria de Educação do Ceará, a SME, que é a Secretaria de Educação do município de Fortaleza, a FUNCAP, pela a bolsa concedida a alguns dos membros aqui do grupo, a própria faculdade UFC, a FACED, a Faculdade de Educação, a Universidade UFC, né, e a FACED, a Faculdade de Educação da UFC, e ao evento por estar oportunizando se falar mais de inclusão, se falar mais de pessoas que são socialmente vulneráveis. E obrigado.